Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória, sou estudante de Engenharia Florestal da UFRPE e petiana do PET Agroenergia. E hoje convido você a assistir à apresentação do meu relatório final. Bora lá! O trabalho tem como título a avaliação do potencial energético da madeira do plantio de sambiá, mimosa sapinifolia, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Foi orientado pelo professor Dr. Marcelo Nogueira. Vamos embora. O aumento da demanda energética no mundo aumenta desde a Revolução Industrial, e isso se dá por conta também do aumento dos setores industriais e comerciais. Isso fez com que o uso dos combustíveis fósseis começasse a ser economicamente viável com a medida do tempo. Então, a busca por fontes alternativas de energia tem crescido bastante nos últimos anos, fazendo com que até a próxima Organização das Nações Unidas, a ONU, começasse a colocar como objetivo de desenvolvimento sustentável uma meta de energia renovável e limpa. E entre essas fontes alternativas de energia, destaca-se aqui a biomassa, que foi a principal fonte de energia primária no Brasil por 450 anos, e na década de 50 chegou a corresponder a 75% da energia nacional. A biomassa é bastante viável a ser utilizada por conta da facilidade do seu acesso, de se obter esse material, né, a fonte da matéria-prima da biomassa. E ela tem bastantes benefícios, como auxiliar também na mitigação das mudanças climáticas. O setor de base florestal, ele corresponde a aproximadamente a uma área de florestas de 30,6% da Terra. E no Brasil, essa área corresponde a cerca de 7,84 milhões de hectares, dos quais são produzidos 91% da madeira, que é utilizada em fins industriais, e em 2019 foi responsável por cerca de 86,6 bilhões de reais, né, do setor de base florestal. Isso fez com que se revolucionasse o uso das florestas plantadas cada vez mais. As florestas plantadas elas podem ser definidas como um decreto, né, 8.375, de 2014, como florestas compostas predominantemente por árvores que resultam de semeadura ou plantio, cultivadas com enfoque econômico e com fins comerciais. No que diz respeito ao contexto local, o uso de biomassa é bastante importante em Pernambuco, principalmente para o polo gesseiro do Araripe. E a vegetação semiárida, nesse caso, acaba sendo a principal fonte de matéria para a biomassa. A caatinga, o bioma da caatinga, ele pode produzir aproximadamente 21.964 gigawatts por ano, quando manejado corretamente, né, sob plano de manejo. E apresenta várias espécies com bom potencial energético. Entre elas, destaca-se aqui o sabiá, a Mimosa sapinifolia, que é muito utilizada para fazer estacas, morões, cercas vivas, só que sua madeira acaba apresentando também um bom poder calorífico e uma boa resistência físico-mecânica. Um sabiazal ele pode produzir aproximadamente cerca de 40 metros cúbicos de lenha para combustível e carvão. Quando a gente fala de utilizar uma fonte energética, é muito importante saber se é economicamente viável utilizar essa fonte. E para isso é importante saber a qualidade da madeira para esses fins. Porque muitas vezes o processo de madeira ele é prejudicado pela falta de conhecimentos prévios sobre o comportamento do material combustível. Nesse caso, são avaliadas algumas características, como o teor de umidade, a composição do material lenhoso e a sua densidade, além da análise química também que é feita do material. O poder calorífico da madeira ele pode ser definido como a quantidade de energia que é liberada pela combustão numa unidade de massa de material lenhoso. E avaliar isso é avaliar toda a questão do rendimento energético e da produção energética dessa madeira, porque a partir de então você pode dar uma olhada na quantidade de carbono fixo, que vai fazer com que aquela madeira seja viável ou não para o que você vai querer usar daquela forma, porque isso influencia diretamente na rapidez do que aquele material é queimado, e assim o rendimento energético. Bom, pensando nisso, esse trabalho teve como objetivo geral avaliar o potencial energético e a qualidade do carvão vegetal produzido da madeira do plantio seminal de Mimosa sapinifolia, a partir de amostras coletadas em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, como fonte energética. E objetivos específicos de determinar o poder calorífico da madeira de diversos indivíduos de plantio de Mimosa sapinifolia, comparar o rendimento gravimétrico, a qualidade do carvão vegetal das madeiras de Mimosa sapinifolia com outras espécies utilizadas como fonte energética, e indicar a viabilidade da madeira de Mimosa sapinifolia para a utilização
como combustível em substituição às fontes de energia convencionais utilizadas em processos industriais. Bom, como área de estudo, foi utilizado uma população seminal de Mimosa sapinifolia, de aproximadamente 4 hectares, com indivíduos de 2 anos e meio e um ciclo de corte de 6 anos, com um sistema silvicultural de alto fusto com desbaste e o primeiro desbaste realizado a partir dos 3 anos. O espaçamento entre essas árvores são de 3 por 1,5, totalizando 2.222 árvores por hectare. O plantio está localizado no município de Vitória de Santo Antão, na região da Mata de Pernambuco. A característica do município é um clima S-linha, uma pluviosidade média anual de 1.014 milímetros, temperaturas médias de aproximadamente 24,1 graus Celsius. A vegetação é composta por uma floresta ombrófila densa com partes semideciduais e o solo apresenta latossolos, neossolos e gleissolos prodisólicos. Bom, quanto à análise, né, propriamente dita, seriam coletados os discos de DAP de 6 indivíduos, numa altura de corte comercial e também na altura do DAP, né, de 1,30 metros. Depois, as amostras seriam levadas ao Laboratório de Tecnologia da Madeira, do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE, onde seriam feitas as análises de teor de umidade, densidade aparente e básica, poder calorífico superior, inferior e útil, e a densidade energética. O teor de umidade seria calculado de acordo com a norma brasileira 14.929, de 2003, pela equação aqui demonstrada. TU é igual a MU menos MS sobre MS vezes 100, onde TU seria o teor de umidade da amostra, MU a massa úmida da amostra, MS é a massa seca. O resultado seria dado em porcentagem. As densidades aparente e básica. A densidade aparente seria pelo R, M a 12% sobre V a 12%, onde M a 12% é a massa da amostra com teor de umidade a 12%, e o V a 12% é o volume dessa amostra, um teor de umidade de 12%. A densidade básica é a massa da matéria seca sobre o volume da matéria verde, e ele é determinado a partir da NBR 11.941 de 2003. O poder calorífico superior, determinado a partir da norma brasileira de regras de número 8.633, de 1984, e é feito a partir do uso de uma bomba calorimétrica abadiática. O poder calorífico inferior, ele é realizado a partir da análise da aula de combustão, do vaso de decomposição, e ele é estimado a partir dessa equação, que é o poder calorífico inferior, PCI, é igual ao PCS menos 600, vezes 9, menos H, dividido por 100, onde PCI é o poder calorífico inferior, PCS é o poder calorífico superior, e o H é a porcentagem de hidrogênio da amostra. O poder calorífico útil é estimado a partir da energia desperdiçada para a evaporação da água num disco. Então, o PCU ele também é calculado estimado a partir dessa equação, onde PCU é igual a PCI vezes 100 menos U dividido por 100 menos 6 vezes U, onde PCU é o poder calorífico útil, PCI é o poder calorífico inferior e U é a umidade da base úmida em porcentagem. E, por fim, a necessidade energética é estimada a partir da multiplicação do poder calorífico superior com a densidade básica do material. Em seguida, seria realizada a determinação do rendimento gravimétrico, que é feito a partir da norma 15.493 de 2007, onde o rendimento são feitos 3 equações, né? São feitas 3 estimativas sobre o rendimento do carvão, rendimento em líquido pirolenhoso e rendimento em gases não condensáveis, com as 3 equações aqui demonstradas. Seria realizado também a análise do carvão, então, posteriormente, as amostras, depois de feitas as análises, seriam colocadas num processador
com lâminas do Willy e seriam realizados cavacos, né? Teriam como resultado os cavacos depois de ter passado por esse processo. Então, os cavacos seriam secos a 15% de umidade e seriam levados à carbonização em mufla, de acordo com o NBR 15.493 de 2007. Então, seria feito a análise do material volátil das cinzas da diferença do carbono a partir da STM D1732. Por fim, seriam feitas as análises estatísticas de uma análise de variância com teste F a nível de 5% de significância, e se as médias vierem a ser significativas, um teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Bom, por conta da pandemia do Covid-19 e do isolamento social, a pesquisa tornou-se impossibilitada de ser realizada, porque era necessário fazer a coleta, né, dessas amostras e fazer a análise dessas amostras também. E por conta do isolamento social, infelizmente, os ensaios não puderam ser realizados. No entanto, os resultados esperados seriam obter a possibilidade da indicação da qualidade do carvão vegetal proveniente dos indivíduos da população, encontrar a possibilidade de outras áreas para a implantação de espécies de Mimosa sapinifólia no semiárido brasileiro e direcionar a indicação da finalidade do uso da biomassa florestal para a produção de energia industrial. Esse foi o cronograma que tinha ficado definido, né, para o ano de 2019 e 2020, que acabou não sendo realizado devido à pandemia. Então, um novo cronograma será realizado para posteriormente o trabalho ser finalizado, né, no próximo ciclo do PET-C. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Para mais dúvidas é só entrar em contato e até a próxima. Tchau. Obrigada.